professor Alfonso. Aí já começou, viu? 3, 2, 1. Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Barroso. Este programa Cidadania, Direitos e Deveres. Este é o terceiro programa nosso. Estamos sendo visitados por pessoas ilustres, importantes, no ramo do conhecimento técnico, jurídico, cultural, para você. Aqui você pode entrar em contato conosco através de um chat, do Facebook, pela nossa live, pode perguntar que a gente lhe responde. É muito importante. A sua pergunta fará com que os nossos convidados possam contribuir com as suas dúvidas. Ou melhor, tirar suas dúvidas. Certinho? Então, todos os sábados, a partir das 18 horas, das 18 às 19 horas. Estou aqui ao lado do nosso amigo Augusto Sena. Augusto Sena é um grande conhecedor de vários assuntos, principalmente de RH. Ele trabalhou na Odebrecht, salvo engano, durante 28 anos. Bom, a audição está boa aí para vocês? Está boa? Está legal? Bom, então é o seguinte, 28 anos trabalhou nesta empresa renomada que contribuiu muito para o país, ajudou, arrumou, empregou muita gente, e Augusto Sena viajou para vários países a serviço desta empresa. Boa noite, Augusto Sena. Boa noite, professor Pedro Barroso. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Como o professor falou... Ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo, exato. Como o professor falou, eu trabalhei um bom período na Odebrecht, fui a serviço em 2 países, mais especificamente, e sou especialista na área de gestão da qualidade. Gestão da qualidade, muito bem. Quais foram os 2 países que você visitou, Augusto Sena? A gente fez um importante trabalho na Líbia. Na Líbia, o coronel Gaddafi ainda era vivo? Sim, era no período dele. Valente aquele cara. Era muito valente. Uma figura e exótico. Tinha um carisma muito grande. Mas ele tinha uma visão de fazer da Líbia uma porta de entrada para a África. Então ele estava construindo excelentes hotéis e ainda estava modificando a infraestrutura de Trípoli, que é a capital. E a Líbia tem um negócio interessante, que ele tem 3 sítios arqueológicos. A própria Trípoli, tem Leptis Magna e Sabrata, que são sítios arqueológicos que remontam à Idade de Cristo. E a gente teve essa oportunidade de conhecer, de visitar Leptis Magna e Sabrata. São monumentos fantásticos, são cidades praticamente que foram preservadas, e é um negócio muito interessante. Quem gosta de cultura e de conhecimento geral, para mim foi uma lição de história, de vida fantástica. Sem falar na arquitetura, que é toda da romana. Então estava bem preservada. Sim. Os romanos dominaram bastante aí, né? Teve um imperador, Séptimo Severus, que era de lá desse local. Então ele trouxe para a Líbia, trouxe para Leptis Magna na época, todo o poder de Roma. Certo? Então era muito interessante. Interessante, muito bom isso. Isso é legal. Aí o que é que ocorre? Mas você ouviu alguma bomba passar zunindo pelo seu ouvido? Não, naquela época estava bem calmo. Época foi 2008 mais ou menos, e estava muito calma a cidade. Tanto é que a gente saía de noite e voltava do shopping 10, 11 horas da noite, andando na maior tranquilidade. Só o pessoal se espantava um pouquinho por causa da nossa vestimenta, que a gente andava com a roupa como ocidental. Mas já tinha muito ocidental lá também. Teve uma festa de confraternização que nós participamos, que tinham 18 nacionalidades. Tinha pessoas de 18 nacionalidades. Eu gravei bem, embora eu não seja muito bom de número, mas foi bastante interessante isso. Eu acho você muito bom de número, porque você
no Excel você é um bambambam. Né? A gente gosta de se divertir um pouquinho com o No Excel. Excel você domina, você é craque, É. não tenho dúvida alguma. Então você teve uma confraternização. Teve. Nessa confraternização da Líbia, doutor Rodrigo Ramos, nosso advogado convidado, esteja à vontade. Bom dia. Boa noite, ali. Boa noite a todos. Isso. Estou aqui conversando com Augusto Sena, que o cara que trabalhou na Odebrecht 27 anos. 28. Foi para a Líbia, participou de festa lá na Líbia. Essa festa só tinha homem? Não, tinha todo o pessoal digamos assim, o pessoal da empresa, de todos os ambientes, principalmente o pessoal de fora. Era uma confraternização justamente para agregar. E lá você ficava de mão dada com os rapazes? Não. Os muçulmanos têm essa mania, não é mania, Uma cultura deles. Andar de mãos dadas. Mãos dadas na rua, nas praças. Mais normal. E outra coisa que é bastante interessante é o narguilé, que eles usam bastante lá. O que é isso? Narguilé. Narguilé. O que é narguilé? É uma espécie de como é que eu diria? É um cigarro, só que é um equipamento que o pessoal fuma como se fosse comunitário. Então eles sentam em alguns Aqui tem um restaurantes. tubo grande. Exatamente. Passando um fole. Isso, eles ficam fumando aquele narguilé e discutindo os assuntos deles. Não dá. Mulher lá não tem muita vez, não, né? Não. É bem. Os ocidentais já estavam até mais ambientados, mas o pessoal de lá mesmo era mais restritivo. Entendi. Augusto Sena, doutor Rodrigo também chegou aqui, Pronto. assim como o senhor doutor Rodrigo é nosso convidado. Seus cumprimentos, suas saudações aos nossos Boa noite a todos os telespectadores. telespectadores aí, agradecer principalmente a Deus, né, por estar aqui nessa presença tão maravilhosa aqui nesse programa que vem estreando aí de forma maravilhosa, né, agradecer ao professor Pedro Barroso e a boa noite aí ao nosso amigo Augusto Sena. Boa noite a todos. Beleza. Augusto Sena é de uma cidade chamada Senhor do Bonfim. Lá você nasceu lá, não foi isso? Nasci, Senhor do Bonfim, Logo- fiquei lá até os 17 anos. Lá o povo gosta de tocar espada, né? Gosta, a gente gosta, eu me incluo. Você se inclui. Eu me incluo, eu gosto muito, aquilo é um desestressante. O cara pensou que o cara pode estar com a pior dor de dente do mundo, ó. Uma espada correu atrás dele. Nada. Esse desgrama pelo mundo. E nada, a gente não corre não, a gente vai atrás dela Para para pegar e devolver o outro. E doutor Rodrigo é de Cruz das Almas. Cruz das Almas. Também, espadeiro. Agora Só que espadeiro, se você tá no meio do fogo, Meu Deus do céu. tá no meio do fogo. Tá no meio do fogo? Cruzado. Não, rapaz. Se doutor Rodrigo, se o senhor também gosta de... Coloco espada todo ano e somos uma resistência lá muito importante para das Almas. Os né? espadeiros também, Com né? certeza. Com certeza. Lá nós temos um grupo maravilhoso chamado Novo Espadeiro, vou fazer até a merchandise aqui, que é uma forte resistência e trabalha baseado na lei. É o único gaiola que teve o alvará liberado, né? A gaiola, gente, é um local de proteção, tipo um camarote, né? Para ser assistido, foi a única gaiola permitida por lei, né? Com liberação. Quantas pessoas dentro dessa gaiola? Mais de 100, cabia mais de 100. E o povo paga para entrar nessa gaiola? Não. Mas então eu vou nessa gaiola. Inclusive, todo ano, a Rede Record, né, de forma indevida, usou minha imagem. Eu apareci na Rede Record. Você só de tem forma espada indevida. na boca, na mão, É complicado, né? Eles vão. Você se queimou? Me queimei um pouquinho. A gente Mas apronta um pouquinho. Isso é bom. Tradição. É né? tradição, desde pequeno, toca a família toda. Os Estados Unidos não saem por aí soltando bombas A gente várias brinca, cidades, dispara. bomba de Nepal, que está brincando e matando tanta criança. Mas em sua terra tem, né? Na minha terra tem busca-pé. Busca-pé. E lá explode. Explode no final. Eu fui criado dentro deste ambiente. O meu pai começava a soltar dentro de casa. Ele tomava umas duas e começava a soltar dentro de casa. Sabe?
Era interessante. Eu fui criado neste habitat. Por isso que esse programa está gostoso. Esse padrão. Eu estou na carreira, eu não tenho essa coragem que Augusto Senna tem. Mas eu sei se você ia lá em Cruz de vez em quando. Eu ia. Para tomar carreira. Então, tomar uma carreira. Eu sei que você ficava atrás daquele pódio do Banco do Bradesco. No Bradesco da esquina, era só o pódio da eu subia no pódio, você no pódio, ela subia, era um negócio sério. Tranquilo. Com certeza. Bom, nós temos uma pergunta aqui, uma pergunta jurídica Certo. ao doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, a visitação pode ser negada por atraso de pensão? Aqui foi um telespectador que perguntou, por exemplo, diz que está atrasando a pensão, a pessoa está desempregada, e quer saber se pode ser negada, porque a mãe da criança, a genitora, não quer deixar visitar porque o pai não está pagando. Então quer saber o seguinte, se este motivo é suficiente para a visitação ser negada. Olha, professor, querido telespectador, a mãe não pode fazer isso, certo? Em hipótese alguma, inclusive correndo o risco de ser processada por alienação parental. O artigo 77 do Código de Processo Civil determina isso, né? Que você não pode ir contra uma decisão judicial, certo? O que a mãe deve fazer é entrar na justiça pedindo, informando que o pai não vem pagando, né? E juiz nenhum pode ir além do que a lei diz. A lei diz que ele pode trabalhar até os 3 meses atrasado. O que eu digo sempre às minhas clientes do escritório é isso. Não perca, não deixe a coisa desandar. Atrasou 3 meses, informe ao juiz, né? Porque após esses 3 meses, o juiz pode determinar a prisão civil do pai inadimplente, certo? E mais uma informação, a mãe tem um risco de perder até a guarda da criança. Né? Pode perder a guarda da criança, porque a alienação parental é uma coisa que não é atual, mas não é novidade. Isso existe há muito tempo, né? Mas graças a Deus, como no Brasil as coisas chegam atrasadas ou não, mas chegam, né? A alienação parental se tornou uma realidade. Então a mãe pode perder a guarda por conta disso, mesmo o pai não está pagando. Claro, você não pode usar a criança como barganha, né, professor? Você não pode usar a criança como barganha, porque o pai não está pagando. Busque sempre o poder judiciário, certo? É isso que eu sempre digo a todo os meus clientes e aos espectadores lá no nosso programa lá na Rainha da Iá, né? Eu digo nosso porque eu sou um convidado eterno do professor Pedro Barroso e eu gosto de vestir a camisa dos programas que eu participo. Beleza, então doutor Jailton lá de Simões Filho, um advogado fantástico da subseção da direção da OAB de Simões Filho, que está assistindo o programa. Um abraço, meu irmão. Maravilha. Deus abençoe e proteja. Doutor Guto. Show de bola. Doutor Guto está em Salvador. Gutenberg. Doutor Guto, grande figura, grande personalidade. E meu amigo Valdeci Brito, essa figura impoluta, está ligado aí no Castelo Branco. Está assistindo ao nosso programa. Augusto Senna, o senhor que trabalha com questão de qualidade. Tem algo que o senhor poderia se reportar sobre questão de qualidade em Santo Antônio de Jesus, sobre cidadania, código de postura ou algo parecido? Professor, a gente é muito crítico com relação a certas não atendimento aos requisitos legais. E uma das coisas que eu observei aqui em Santo Antônio, eu quero ver se a gente vai trazendo aos poucos assuntos. E uma das coisas que eu gostaria de abordar é a questão do piso tátil na Rua da Linha. A Rua da Linha está passando por uma reformulação, talvez venha ainda a ser, mas já concretaram praticamente as calçadas da Rua da Linha. E verifica-se que não foi colocado o piso tátil. O piso tátil. O que é piso tátil? É esse que está aqui, né? É esse aqui? Exatamente. Aqui na Praça do Andaiá já foi colocada. Na Rua da Linha está lá o concreto. Agora, vão quebrar depois para botar o piso tátil? No São Benedito tem piso tátil. Porque é importante ter o piso tátil. Para que serve o piso tátil? O piso tátil ajuda os deficientes visuais.
Agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Sim. Qual a necessidade de não ter se diminuído esse canteiro de obra? Por que não se alargou? Né? Por que não se alargou mais a via? Aproveitado mais e deixado a área exclusiva das plantas. Podia ter diminuído, porque inclusive falam... Porque continuou a mesma coisa, continuou apertada. Falam que vai ter ciclovia. Eu lhe pergunto aonde? Ou ciclofaixa? Ciclofaixa, se botar ciclofaixa, o pessoal, infelizmente, os nossos motoristas não respeitam direito. Ciclofaixa vai, não sei até que ponto vai justificar. Tá? O ideal, talvez, como você está falando, poderia ter estreitado mais essa parte central, deixado os lugares específicos das plantas, lógico que é importante ter as plantas, e melhorar, botar mais largo as calçadas. E o importante, ter piso tátil. Inclusive, tem uma lei, o decreto número 5.296, que determina que a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos para arquitetura tem que ser com piso tátil. Entendi. Então, provavelmente, isso aqui foi aprovado, isso deve ser financiamento da Caixa Econômica, de algum organismo, que deveria ter piso tátil. Agora, vai quebrar depois? É desperdício de dinheiro público, gente. Bom, aí, Guilherme, então como é que é? A turma está vendo cena, a turma está vendo doutor Rodrigo, ótimo, beleza. Então, piso tátil é o que de novo, doutor? Piso tátil é um equipamento que se coloca para beneficiar principalmente a pessoas com deficiência visual. Certo? A pessoa se guia, tem o de guia e tem o de interrupção. Para a pessoa entender que tem uma escada, tem um degrau. Então, tudo isso aí ajuda ao deficiente visual, ou pessoas com baixa visão. Tanto é que ele é recomendado ser uma coloração diferente da normal. Então aquela amarelo é detalhe para poder a pessoa identificar. Amarelo, né? Certo? Esse aqui é o de segmento, tá vendo? E ali é o de interrupção ou de interligação. Entendi. Então é tudo normatizado. Tem a norma da ABNT, tem a norma da ABNT que fala sobre isso. Tem a norma NBR 9050 e a NBR 1516537. São normas que trabalham em cima disso. Sempre que possível, a gente vai tratar com normas da ABNT, para que o ouvinte, o telespectador entenda que a gente vai buscar trabalhar requisitos legais em cima de normas técnicas e especificações. Ok. Doutor Luiz Macedo está nos assistindo em Camaçari. Doutor Luiz, um abraço, um beijo no coração. Você é um cara que eu sou fã. Gostei daquele vídeo que você fez lá em Camaçari, o cara passando de bicicleta de uma via para outra, e você dizendo, não, mas aqui precisa de um viaduto, de um contorno, de uma coisa que venha a proteger o cidadão. Gostei, você com aquela camisa vermelha, sabe? Ficou bacana, você é um cara estiloso, viu, velho? Você apareça aqui. Sena, eu vou fazer aqui uma pergunta do ouvinte ao nosso doutor Rodrigo Ramos. O ouvinte pergunta o seguinte: como pedir revisão da pensão alimentícia? Ou seja, o cidadão, ele diz o seguinte, que ele ganhava 5 mil por mês, agora está ganhando 2 mil. Quando foi feito o acordo lá na Justiça, ele ganhava 5. Agora ele veio para 2. Ele disse, como pedir revisão da pensão? Caro telespectador, é o seguinte: você busca um advogado, né, ou então a Defensoria Pública, para fazer o pedido dessa revisão, e a revisão cabe para ambos os lados, certo? Toda vez que a situação financeira se modifica, né, tanto para mais quanto para menos, pode ser pedida essa revisão. Não só o pai, né, o lado paterno que ficou culturalmente, né, no Brasil determinado que é o lado que acaba se prejudicando mais financeiramente, peça, como pelo outro lado também o lado materno. Então, você, toda vez que mudar a sua situação financeira, você busca a revisão da pensão alimentícia, né? Muito importante. Olha, Vitória, que é de Itaparica, que domina bem sobre Maria Filipa,
Maria Filipa, amanhã, 2 de julho, dia da independência da Bahia. Essa Maria Filipa, uma líder marisqueira, uma negra bonita, formosa, inteligente, né? Ela foi a grande líder pela libertação, pela independência da Bahia. Ela comandou na ilha de Itaparica. Essa mulher tem uma história fabulosa. E Vitória está nos assistindo, mandando um alô, dizendo que está ligada. Então, temos o nosso amigo Jailton, lá de Simões Filho, Luiz de Camaçari, Vitória, Guto, lá em Salvador. Tem uma galera boa aí, acompanhando a gente. Sena, no caso aí, existe alguma coisa, digamos que não apareça esse tal de... Piso tátil? Piso tátil. Se não aparecer, o que é que acontece? O barco continua. O barco continua, normal, né? Fica um pouco como se prejudicasse o bom desenvolvimento, a qualidade de vida de pessoas com deficiência visual, certo? Inclusive aqui na Praça das Vans, ali a famosa Praça das Vans, tem uma área ali colocada o piso tátil, mas não tá, digamos assim, com a diferenciação de corpo. Mas já tem o piso tátil, já ajuda a pessoa, ao pessoal que precisa. Um sábado desse que a gente tiver lá no Cidadania, que o senhor convidar eu não lembro o nome dele, o líder do grupo que tem deficiência visual, o senhor brincando, passando com ele. Que dá essa turma. Exatamente. A gente questionar ele sobre isso. Certo? É muito importante. É muito importante. Porque ele é uma pessoa que depende disso. A qualidade de vida dele sobe ou desce conforme ele possa se locomover com mais facilidade, digamos assim. Ponto de ônibus, ele se adequa também a essa questão de qualidade de ponto de ônibus? Adequa. Agora eu queria pegar em outra oportunidade. Né? Eu queria buscar mais consistência para a gente debater a questão de ponto de ônibus aqui na cidade. Certo? Tem isso. Mas o que tem aqui tem lá, assim como é em cima, é embaixo, né? Não, tem uma máxima mística que diz assim como é em cima, é embaixo. Assim como tem em Santo Antônio, pode ter em Feira de Santana, sim, em Cabaçari, em Salvador. Não é isso? É muito importante. Santo Antônio, Bolão, meu velho, um abraço aí, viu? Você está ligado, aqui já mandou um sinal, um abração, Bolão. Você é 10. Bom, é possível pedir pensão alimentícia retroativa, ou seja, a mãe está dizendo que o pai ficou mais de 2 anos sem pagar a pensão alimentícia. Ela agora quer pegar logo esse molde de dinheiro de uma vez só. 24 meses que ela acha que tem direito, ela quer saber se ela pode pegar tudo de vez. Mas antes disso, amanhã é o 2 de julho, né? Isso. Eu falei de Maria Filipa aqui, essa grande líder, tem Maria Quitéria, tem Joana Angélica, grandes mulheres baianas que lutaram pela independência da Bahia. E Gui tem aí um vídeo sobre o 2 de julho, dá pra gente ver por aqui? Vou botar pro pessoal que está assistindo. Você está assistindo, por aqui a gente se vira e olha. Oi? Não, acho que não. Então nada, na hora que sair, na hora você me dá um sinal. Pronto, olha, a gente vai colocar aqui, Lia Barroso gravou um vídeo sobre o 2 de julho, que será amanhã, né? Mas é uma homenagem principalmente voltado para as mulheres. Né? Com certeza. Isso aí é muito importante. E que as mulheres tiveram. O 2 de julho? As mulheres tiveram uma importância muito grande aí na questão da independência. Então, sobre a questão da pensão alimentícia retroativa, se esta mãe tem direito a receber, a gente vai detalhar muito sobre esse assunto, porque é uma dúvida bastante interessante, porque muitas mães acham que tem direito e tem realmente pais que não dão ajuda, né? Tem cara que 5, 6 anos sem dar ajuda nenhuma, isso é muito complicado, né? Pronto, coloca aí o vídeo. Vamos ver se a turma, Adriane, veja aí se sai aí esse vídeo. Uma homenagem. Tá rodando? Em meio a tantas dificuldades, com o Brasil cambaleando, com a
Violência contra a mulher que não dá trégua. Nesta data tão importante, não poderia deixar passar em branco e relembrar a história de grandes mulheres que lutaram pela Bahia. Salve Maria Filipa, que lutou bravamente contra os portugueses na ilha de Itaparica. Salve Joana Angélica, que deu sua vida na invasão do general Madeira de Melo ao convento da Lapa. Salve Maria Quitéria, que se vestiu de homem, ingressou no batalhão dos Periquitos, pegou em arma em defesa da soberania da Bahia. Voltamos. Professor? Pode falar. Olá, pessoal. Retornando, vocês viram aí o vídeo sobre a questão da independência da Bahia, o 2 de julho, essas mulheres brilhantes, né? Tobias Barreto tem um pensamento fantástico, o jurista Tobias Barreto, sobre essa questão da luta, né? De balançar a juba do leão, né? A verdadeira liberdade é aquela que contesta e faz grandes mudanças. E graças a Deus as mulheres baianas tiveram uma importância muito grande, e agora nós teremos uma mulher santa na Bahia, né? Vai ser no dia 13 de outubro. 13 de outubro, né, que é a Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Isso vai ser muito legal. Eu tenho um amigo que eu vou trazer para o programa, que ele tem uma assinatura da Irmã Dulce que deu a ele, que ele ganhou um prêmio, um automóvel lá da Irmã Dulce, e aí ele tem essa relíquia que ele vai trazer aqui para a gente. Mas retornando a essa questão de pedir pensão alimentícia retroativa, olhando ali para a nossa câmera. Olha, querido telespectador, eu preciso alertar que a doutrina não reconhece a pensão alimentícia retroativa, certo? O que todo juiz é permitido por lei são os 3 meses de atraso. Infelizmente, a pensão alimentícia retroativa é para ser feito um pedido, é uma ação que é para ser feita de outra forma. Você pede, certo? Separadamente, você vai entrar com uma ação pelos 3 meses, certo? E separadamente você pede a ação retroativa. Por quê? Porque a doutrina minoritária não aceita, ou majoritária ainda não aceita essa questão do pedido da pensão retroativa. Então, quando você, querido amigo advogado, querido amigo defensor, buscar defender o seu cliente, faça separadamente. Faça o pedido dos 3 meses separado do pedido da ação alimentícia retroativa, por não ser da doutrina majoritária, de entendimento da maioria dos juízes, certo? Nem dos tribunais superiores, essa questão da retroatividade na pensão alimentícia. Então, daí não pode essa retroatividade... Pedir você pede, mas é uma ação muito mais complexa, que leva muito mais tempo. E é de interesse da parte receber logo. Então, se você tentar aventurar essa ação, porque tem pessoas que não têm pressa, mas os que têm pressa é diferente. Então, peça separadamente. Nós já fizemos isso e o processo da pensão retroativa levou muito mais tempo, levou quase 3 anos, certo, para ser finalizado. Já o da pensão que atrasou 3 meses foi muito mais rápido e eficiente. Doutor, o senhor defende assassino, um cara matou outro, pô, de procura. E aí você defende? O direito é para todos, né, professor? Hein? O direito é para todos, não é? Como assim? Vamos lá. O direito é para todos. Ah, certo. O direito de defesa é um direito de todo ser humano. Então, todo ser Eu aprendi isso na faculdade. Tem direito todo à direito, todo mundo tem direito à defesa. Até que se prove o contrário, todos têm direito à defesa. E o senhor Está na Constituição brasileira. garante? Garante. Beleza. No caso aí, um traficante, o senhor tem medo de defender o traficante? Não, eu trabalho com isso também. Ah, você Na área criminal. Na Trabalho área nessa área criminal todos os dias, labuto com todo tipo de
de cliente da seara criminal, e para mim não por que, professor? É o seguinte, eu não costumo julgar o livro pela capa, certo? E hoje em dia está cada vez mais difícil dizer quem é culpado realmente e quem não é. Até porque alguns, né, pessoas que trabalham no poder policial, na força policial, abusam da sua autoridade e cometem certos excessos na sua atividade. Então, nós estamos aqui para buscar defender as pessoas que sofrem por esses excessos, certo? Até que prove o contrário, todos são inocentes, certo? E defendo também o lado da força policial. Já trabalhei para a ASPRA, né? A ASPRA é o quê? Associação e familiares, Associação de Policiais, Bombeiros e Familiares, né? Amigos e familiares dos policiais e civis, ou militares e bombeiros militares. Isso não impede o senhor de advogar para traficante. Advogo para qualquer lado. Maconheirão. Independente de qualquer forma. Certo. No caso aí... A advocacia é isso. É falar pelo outro. E eu falo por quem me contrata. No caso, aquela música Checkmate, você tem aí? Veja aí. Checkmate. Essa Checkmate é bom. Do Grieger. Vamos ver o som. Coloca o som. É um funk, né? Ótimo. É isso que acontece. Vamos lá. É muito complexo esse tema, né? Porque a criança, o aborto, a criança, se não morrer no aborto, morre na boca do fuzil, do tráfico, da polícia ou de alguém. E hipocritamente, um bocado de gente ruma para a igreja, para os templos orarem, né, como um bom servidor de Deus, mas os nossos irmãos estão por aí sendo atropelados, discriminados, sem chances, sem oportunidade alguma, e cada vez mais a gente discriminando as pessoas pela cor, pela altura, pelo bairro, pelo estudo, e etc. e tal. Bom, Ocena, você já foi discriminado alguma vez? Não atento para essas coisas, não. Não atenta. Mas você acha que alguém é discriminado? Sim, ainda tem. Infelizmente, a nossa sociedade tem dessas hipocrisias. Certo? Eu não costumo discriminar ninguém, muito pelo contrário, sou bastante brincalhão, sou extrovertido e gosto de aglomerar pessoas. Isso é muito importante. Então, meus filhos moram em outro estado, doutor Rodrigo. Como fica o processo de alimentos? Meus filhos moram em outro estado, mais de um, né? Mais de um. E, querido telespectador, vamos a essa questão. O processo infantil, né, infanto-juvenil, né, ele sempre ocorrerá no local onde as crianças morarem, certo? Em caso de um pai morar em outro estado, você pode buscar ali a questão da precatória, certo? Da carta precatória, né? Para fazer uma audiência com o juiz de onde o pai... Por exemplo, mora. Digamos que o pai mora em Santo Antônio e a mãe com os filhos moram no Rio de Janeiro. A origem do processo será no Rio de Janeiro. No Rio. Mas o pai não pode ir. Faz uma carta rogatória. Aqui, faz aqui. Isso. O juiz daqui... Precatória. Uma precatória. A juiz daqui faz. Faz. Certo. Você pede o advogado da parte da mãe, vai pedir ao juiz de origem que faça uma precatória, né? Aí o processo vem, ele faz a audiência e retorna. Então fica até menos custoso. Menos custoso e futuramente, né, com a videoconferência, né? Hoje a gente está aqui graças a essa tecnologia maravilhosa e que facilita muito a vida das pessoas hoje em dia. Muito importante. Teve um telespectador que perguntou se o doutor tem família
E se em termos de família, se não tem medo de defender vendedor de drogas. Não, eu tenho família, assim como todos têm família, né? A gente precisa pagar nossas contas, né? E precisa viver, né? Todas as profissões estão à mercê, né? Do risco profissional, então é uma coisa do cotidiano, da rotina, do trabalho, da profissão. Quando a gente escolhe essa área, essa seara, né? A gente corre o risco. Na seara familiar, você está advogando por um lado, do outro lado também quer lhe pegar. Então, assim, já está se separando. Está se Porque está na separando. moda agora os homens No divórcio, passando mulheres, né? eu fui fazer um divórcio aqui em Santo Antônio, o rapaz virou para mim e me soltou uma palavra de baixo calão que o juiz teve que interferir, né? Eu não pude agredi-lo, não agredi nem durante nem após a audiência e nem lhe disse nada. São questões que você pega a pessoa num momento frágil, né? Num momento delicado. Então a gente como profissional, nós temos que manter nosso equilíbrio emocional, certo? Em tudo na vida, claro, e ser o mais profissional possível, pessoal. Você realmente colocou muito bem, porque tanto no crime quanto no civil, no direito de família, pode ter agressão, né? Pense num lugar que eu acho do mesmo nível de energia. Fora de família e fora o criminal. A mesma coisa, porque pense nos olhares que se trocam nesses lugares. São para matar, meu amigo. É o ódio. Seminário. Mas tem ódio dos que estão litigando, do ex-marido com a ex-mulher, tem ódio entre eles. Ave Maria. Mas era um amor tão lindo antes. Antes eram meus bens. Não, antes era meu bem, né? Eram meus bens. E acontece muito hoje em dia que você aí, telespectador, que está nos ouvindo, eu vou lhe dizer, vou lhe ser bem sincero. Já falou aqui sobre o contrato de namoro, né? Já, falamos. Mas eu vou repetir. O contrato de namoro é muito importante para uma sociedade como a nossa, né, atual, que meus bens são meus bens e seus bens são seus bens. O contrato de namoro, né, é interessante que se faça o contrato, se registre. Ele, por alguns órgãos do judiciário são reconhecidos, né? Já por outros não são. Ainda não se tem uma definição, uma certeza, 100% de que o contrato de namoro é válido, certo? Mas faça, na dúvida, faça, certo? Para que não haja comunicação entre os bens, certo? Algumas turmas dos superiores do STF entendem, inclusive, que o namoro, o contrato de namoro, após o falecimento de né? Eu digo namoro hoje em dia nós estamos no século XXI, então namoro não é só o hétero, né? É o homo, é a forma que você quiser chamar, certo? O namoro, ele feito no contrato, certo? Algumas turmas do STF estão reconhecendo a pensão por morte. É mesmo, bicho? Estão reconhecendo a pensão Então, por morte. digamos, se o cara está namorando, aí o namorado morre, aí a namorada pode... Alguns casos o STF tem reconhecido isso. Interessante isso, né? Muito interessante. Não pode divulgar muito isso, não. É o contrato. Muitas pessoas não reconhecem como um contrato, mas ele é formado como um contrato, porque existem duas partes. Pois é. Não é um ato unilateral que eu peguei você, né? Você aí, o professor, resolvem namorar, né? E aí você não vai ser obrigado a namorar com ele se não quiser. Né? Tem que ter a ligação. A ligação. Eu não sei quem vai ser o ativo, mas aí. Não tem problema, não. Você vai ser o juiz dele. Você vai ser. Eu posso advogar de causa. Você vai ser o juiz dessa vez. Eu advogo para que me contrate. Muito bem. Isso é bom. Realmente, como o doutor Rodrigo já tem uma experiência vasta nesta área de casamentos, né? Doutor Rodrigo, eu achei muito interessante a pergunta do ouvinte sobre a questão da violência para com o advogado, né, se ameaças, etc. Mas é uma precaução que o advogado deve ter, de qualquer forma, né?
Com certeza, professor. Como eu falei, né, toda profissão está em risco. Né? Qualquer tipo de profissional corre risco. O médico corre risco. Jornalista corre risco. Professor corre risco todos os dias. Esse é quem mais sofre. Apanha, toma murro, é lixado, é assassinado. Então, assim, nós devemos educar a sociedade para tal. Já na questão da profissão do advogado, você tem que entender que você escolheu essa profissão. Então, se você escolheu essa profissão, você tem que entender que ela tem um ônus e um bônus. E o ônus é a morte, mas a morte chega para todos. Assim como chega para mim, pode chegar para você. É verdade. Bom, e proteção, aí vai em cada um. É verdade. Tirar o porte de arma, que agora está mais fácil. Está fácil. Blindar seu carro, certo? Tá tranquilo. Emily, tem alguém mandando beijinho? Beijinho pra cena. Mas você sabe que beijinho nunca falta. Ô, beijinho. Manda beijinhos. Cena tá carente de beijinhos. Rodrigo tá carente de beijinhos. Manda beijinho pra gente. Manda beijinho pra gente. Beleza. No caso aí, é necessário um advogado para pedir pensão alimentícia ou, aqui o ouvinte perguntando, o telespectador, ou eu vou normalmente fazer esse tipo de pedido? Caro telespectador, vou deixar aqui bem claro. O direito de família é um direito especial, certo? Você está tratando, não é uma questão do pai e da mãe, e sim da criança. O bem maior é a criança. Jamais seria permitido como se é permitido no juizado especial, não em todos os casos, certo? Você entrar sem o auxílio de um advogado ou da defensor público. Você pode buscar a defensoria pública se não tiver condição, mas com um advogado, é como eu costumo dizer, a defensoria pública é o SUS e o advogado é o plano de saúde. É mais rápido, é mais eficiente, certo? Se você escolher pelo advogado, você terá uma assistência melhor, certo? Já aconteceu de alguma cliente se apaixonar por você? A câmera, aqui. Agora a câmera dos olhos. Agora. Você vai me deixar. Você levou o olho agora. Olha. Esse espadão forte, de frio das aulas. Entenda uma coisa. Nós estamos aqui para falar de direito. E direito, cidadania e dever. Esqueça isso. Esqueça isso. Sua esposa não está assistindo, tranquilo. Está assistindo. E ela convidou você. Claro, ela me ama demais. Excelente pessoa, de primeiríssima. É uma brincadeira apenas. Isso jamais o doutor Rodrigo permitirá. Mas todo o programa ele se vacilar, ele quer meter essa pergunta para mim. Mas Superi, o autor do Pequeno Príncipe, ele diz o seguinte: tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Sim, isso é muito importante. Com certeza. Bom, aquela questão previdenciária, como é que a gente pode tratar de alguma questão previdenciária, de uma pergunta previdenciária? Professor, Pois é, quem nunca contribuiu com o INSS será prejudicado pela reforma da Previdência? Não. Não, né? Até porque Nunca contribuiu, né? nunca contribuiu. Porque tem o LOAS, tem um negócio de LOAS aí, não tem? LOAS? Quem nunca contribuiu, aí tem. É outra seara. É outra seara, certo. Mas você também entra nessa área aí, de direito previdenciário? Eu tenho parceiros. Tem bons Parceiros, maravilhosos parceiros. Maravilhosos. Inclusive, mandar um abraço para ele, doutor Evaldo Passos. Grande figura. Grande abraço para você, meu Evaldo é top. Rapaz, o Evaldo, você sumiu, velho. Qual o caso? Ficou rico, né? Esqueceu dos amigos. Tá famoso. Tá famoso. Pô, bicho, você sumiu. Isso é bom. Isso é muito importante. Fico muito feliz por você. Augusto Sena, como você está com essa questão da qualidade, da postura, você gostaria de fazer algum acréscimo mais, porque a gente já está chegando ao final do programa, certo? E aí, a gente terá alguns minutos ainda para tratar desse tema, mas para fazer as considerações finais, mas você poderá estar aqui à sua disposição. Professor e ouvintes e telespectadores,
Seria bom que a gente tratasse pontualmente. A gente vai trazendo aos poucos situações e situações, comparando com normas, com especificações, com normas da ABNT. Vou procurar mais o código de postura do município para ver aonde a gente pode estar comentando, eu não vou dizer criticando, mas comentando, e tentando verificar a possibilidade da gente estar colaborando de alguma forma, certo? Dentro de normas, de procedimentos, de especificações, de requisitos legais, que é muito importante a gente entender. Enquanto cidadão, a gente está preocupado com requisitos legais, certo? Lógico. Muito bem. Muito importante, a turma lá de Simões Filho, através do nosso amigo Dr. Jailton, da direção da OAB de Simões Filho, está assistindo o nosso trabalho, essa live. A turma de Camaçari, através de Luiz Macedo, Guto aí em Salvador, Vitória, Bolão, uma turma muito bacana que está aqui acompanhando, viu? Mas, doutor Rodrigo, suas considerações finais, porque pessoal, toda segunda-feira, das 18 às 19, aqui, Cidadania, Direitos e Deveres, certo? Amanhã, 2 de julho, uma data importante para o estado da Bahia, para o Brasil. A Bahia é uma vanguarda imensa nesse aspecto, antecipou a independência, né? Positivo. E eu quero que o nosso amigo doutor Rodrigo faça as suas considerações. Agradecer primeiramente a Deus, né, por permitir que nós estejamos aqui, né, nessa maravilhosa companhia aqui do professor de Augusto Senna, e agradecer a toda a equipe por trás aqui dos bastidores, né, agradecer as pessoas que fazem esse programa maravilhoso. Mandar agora é a hora tem que ser a hora da Xuxa, né? Mandar um beijo para minha esposa, para meu filho, para meus pais, para toda a minha família e para meu sobrinho Arthur, que completou um mês agora, né? E chegou aí retado, danado e lindão. Beijo, meu sobrinho, forte abraço e tudo de bom e sucesso para o programa aqui nessa rede Avali Notícias. Dá. Bom, a Emily vai fazer aqui. Emily está aqui no nosso suporte, é a namorada de Gui, ela maltrata Gui demais, Gui sofre na mão desta menina, certo? Ela e Gui é quem dá o suporte técnico. A Wanda, a esposa de Senna, está ali dando um trabalho de bastidor, juntamente com o Driele, que é jornalista, uma pessoa fantástica, fabulosa, que em breve Portugal vai estar convidando, já foi convidada para ir para Portugal fazer estudos avançados da área de comunicação, de literatura, de conhecimento. E Emily, a menina que viaja muito, ela tem umas viagens longas, né? E é muito importante isso. E a mãe de Emily, como é o nome da sua mãe, Emily? Noi. Está dando também um apoio, isso é muito importante. Emily, tem alguma mensagem que o pessoal mandou? Sim, Marcos Aquino, ele colocou aqui grande... Quem mandou? Marcos Aquino. Marcos Aquino. Isso, ele colocou assim, Grande Pedro, Noi Costa, que está ali, a suspeita ali que está ali, ele colocou ligada no programa. Joel Teixeira colocou, grande professor Pedro Barroso, estamos juntos. Joel Teixeira, grande figura de Salvador. A Ariana perguntou, parabéns pelo programa. A Ariana falou, parabéns pelo programa. E o internauta que perguntou, boa noite, caso o pai nunca tenha passado judicialmente uma pensão ao filho, até que idade pode recorrer? Bom, a gente vai ter que responder essa pergunta, não vamos deixar para depois. Doutor, ela pode... Posso responder? Posso. Ó, cada telespectador. A pergunta repita aí, Emily. Um momentinho. Caso o pai nunca tenha passado judicialmente uma pensão ao filho, até que idade pode recorrer? Caro telespectador, vamos lá, porque essa pergunta ela deixa muita dúvida no ar. Até os 18 anos, certo? A obrigação do seu pai, certo? Pagar a pensão alimentícia se você parar de estudar nesse momento. Se você começar a estudar no curso superior, seu pai pode
até os 24 anos, certo? Então não é ad eterno. Ad eterno não é eternamente, não é a vida toda, que você vai ficar nas costas do seu pai, do seu coroa, certo? E, infelizmente, quem já tinha passado por todas essas etapas não tem como buscar mais essa retroatividade. A gente já falou sobre a retroatividade aqui, né? É difícil para uma criança, quanto mais para um adulto. Então, vamos recapitular, né? Até os 18, se você não estuda mais, certo? E até os 24, se você faz curso superior. Passou dos 24, você, pai que está nos assistindo, busque um advogado da sua confiança para poder acabar com a pensão alimentícia do seu filho, claro, se você quiser, né? Porque tem pais e pais. Tá aí, para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligentíssima. Maravilha. Olha, Emily, tem mais alguma coisa? Não, vamos Só deixar elogio, só elogio, né? Isso. Beijinhos tem, não tem? Vários beijinhos. Beijinho. Tem mãos dadas aí da Líbia, certo, beleza. Bom, pessoal, pense em tudo que foi dito aqui. Um forte abraço. Fique com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, um beijo para quem gostou deste nosso programa. Um beijo para quem gostou. E 2 para quem não gostou.